E aí, pessoal, Grêmio e Palmeiras, o jogo para dar continuidade à recuperação do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos times. O Palmeiras está muito modificado para o jogo. Vamos falar também de uma surpresa do técnico Renato e, claro, da torcida que promete lotar o Centenário. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é dele, ativo ultra. Dia de jogo é dia de ativo para você apimentar sua relação, para você ter sempre a vitória no horizonte aqui. Ativo ultra, compre o seu na descrição do vídeo. Você pode comprar com desconto por ser aqui do canal do CCD. Tá meio para baixo? Aqui vai te levantar. Ativo 100% natural, sem contraindicação. Aqui não tem risco. Ativo ultra para você. Gente, 19 horas, Palmeiras, ou no caso Grêmio e Palmeiras, estádio Centenário. Um jogo que sempre é difícil. O Palmeiras tem um dos melhores grupos do país, mas vai jogar aqui contra o Grêmio com um esquema diferente. Esquema não diria, mas com jogadores muito diferentes. Perdeu seus principais jogadores do meio campo e vai enfrentar um Grêmio que quer seguir esse seu processo de recuperação depois, sobretudo, da vitória sobre o Fluminense no final de semana. O que nós podemos prever? Eu vou pegar aqui a prancheta para passar para vocês a ideia do time do Palmeiras. Olha só a diferença. O Everton, goleiro de seleção, indiscutível. Marcos Rocha, lateral direito. Aí Naves, Vitor Reis e Piquerez. A defesa não tem tanta modificação. O meio tem. Abre o meio campo com Aníbal Moreno, é muito bom jogador. Na sequência aqui, o John e o Fabinho. Aí, o Estevão, joga muito. Flaco Lopes, o centroavante, ótimo cabeceador. E a velocidade do Rony. Basicamente jogam assim. É um time muito forte ainda assim, mesmo sem Rafael Veiga, mesmo sem Zé Rafael. É um time muito poderoso. Como é que o Grêmio deve jogar? E aqui a gente já entra também numa ideia de um Grêmio já começando uma nova era também de construção do seu time. Na lateral, o goleiro é o Marquezinho, na lateral direita é o João Pedro, na lateral esquerda o Reinaldo. Tá? O meio campo, Carbajo, PP e Edenilson. Num tripé de meio, muitas vezes fazendo isso aqui, né? O Edenilson virando um meia. Mas, basicamente, isso aqui. Cristaldo, na ponta desse vértice aqui, desse losango, tripé, como quiserem, tá? Aí tu tem Gustavo Nunes e tu tem Pavon. Cadê o 7? Tá ali. Vamos botar aqui o Pavon. Então tu tem uma base melhor para marcar, tu tem o Cristaldo mais solto, o Gustavo e o Pavon, que são os caras da velocidade. A dúvida fica na zaga. A informação é que o Kahneman joga e seria o Rodrigo Eli, o seu companheiro de zaga. Então, Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. Carbajo, eu acho que o PP joga mais por dentro, então PP, Carbajo, Edenilson, Cristaldo, Gustavo e Pavon. Contra a equipe do Palmeiras, que a gente disse há pouco a escalação. O que nós podemos imaginar para o jogo de hoje? Nós teremos um componente hoje muito importante e algo que o Renato tem salientado, que é a força do torcedor. Eu estou gravando esse vídeo perto das 7 horas da manhã e por volta de 11 da noite ontem, eu fui atrás do número de ingressos vendidos, 14 mil, de 16 mil. Ou seja, uma tendência muito grande de casa cheia. Casa cheia. Estádio lotado. E num ambiente propício para o Grêmio fazer um jogo de superação e fazer vitória. Nós sabemos da importância da logística. O Grêmio agora está trabalhando em Porto Alegre,
tá indo jogar em Caxias, é muito melhor do que outras questões. Jogou em Caxias no domingo, esse time do Palmeiras jogou em São Paulo na segunda de noite, um clássico contra o Corinthians, ganhou meio natural, é verdade, mas jogou um clássico. E esse é o jogo para o Grêmio se posicionar. É importante relatar aqui que o Grêmio hoje sai da zona de rebaixamento em caso de vitória. É muito importante a gente salientar isso nesse momento. Vou pegar aqui exatamente a tabela para mostrar para vocês. Os resultados de ontem, né, foram importantes, sim. O Atlético Goianiense perdeu para o Bragantino e o Cuiabá perdeu para o Botafogo. O que isso quer dizer? Uma vitória simples do Grêmio. O Grêmio passa do Atlético Goianiense e o Grêmio passa do Cuiabá. E aí sai da zona de rebaixamento, independente do que fizer o Vitória, o Grêmio sai da zona de rebaixamento, vai a 13 pontos, 4 vitórias, ultrapassa o Cuiabá e o Atlético Goianiense, naturalmente, que tem 11 pontos. Isso também é muito positivo, porque começa a colocar também algum tipo de tranquilidade, lembrando, em relação ao Atlético Goianiense, o Grêmio tem 3 jogos a menos. Em relação ao Cuiabá, tem 3 jogos a menos. Então, tu vai escapar disso. Tu vai te posicionar de uma maneira mais tranquila para seguir trabalhando. Isso aqui é muito importante. Eu acredito sim que o Grêmio vence o time do Palmeiras. E acredito exatamente por esse composto entre torcida, um novo ambiente, uma nova regra, para que o Grêmio faça um campeonato mais seguro. Depois vai vir, tem o Juventude, depois vem o Cruzeiro, todos em Caxias, depois ainda temos que enfrentar a Copa do Brasil e precisamos avançar, porque claramente o Grêmio vai fazer um campeonato seguro, brasileiro, e vai buscar alguma coisa nas Copas, lembrando o Atlético Mineiro, por exemplo, que seria nosso adversário a partir de uma possível vitória contra o Fluminense na Libertadores, está tendo muitas dificuldades. Ontem tomou 4 do Flamengo. Nós estamos desse lado. Então, as coisas vão se abrindo para a nossa cabeça e nós temos que ter essa consciência. Essa vitória de hoje pode ser muito importante, exatamente para dar tranquilidade no segmento do trabalho. Eu queria também, diante disso, colocar algumas surpresas do Renato e lembrar uma especialmente. Uma surpresa, que para mim é muito importante dentro da construção do que nós estamos vendo, do mercado e do que pode produzir. O Renato chamou hoje para o jogo o Alisson. O Alisson é o atacante pela esquerda, pela direita, de pé esquerdo, que jogou a Taça São Paulo. É o espelho do Gustavo Nunes. Para muitos ele é melhor que o Gustavo Nunes. Eu acho que o Gustavo se destacou mais, minha opinião. Mas eu acho o Alisson mais verde, assim, ele vai evoluir. Ele também tem 18 anos e o Renato chamou para o jogo. E não pensem vocês que ele chamou por chamar. Não precisaria chamar, teria as suas opções. Mas o Renato começa a ver nele potencial porque ele evoluiu muito. O campeonato sub-20 do Grêmio teve, enquanto teve o Alisson, um nível muito alto, com o Alisson sendo protagonista. E agora ele está tendo uma oportunidade junto ao grupo do Renato, tem treinado bastante lá, e o Renato então leva ele. Isso é importante a gente salientar para parar com essa história de que a gente não usa jogador jovem. Nós temos hoje no grupo, e eu vou falar só dos base, 3 jogadores abaixo de 20 anos. E que estão jogando. Então, essa história serve para os outros. Para nós não serve mais. E vocês sabem, este canal bateu muito no Renato pelo uso demorado de jogadores. Mas não é o caso agora. Nós precisamos ser justos. O Gustavo está jogando todo o jogo. Ah, mas ele está jogando porque o Soteus não está jogando. Isso é outra coisa, ele está jogando. Ele vai lá e joga. E agora surge Alisson. Vamos ficar atentos. Eu tenho, desde o ano de 2021, eu tenho adotado uma outra postura em relação até a minha opinião, que eu acho que eu errei
naquele processo em acreditar que eles poderiam, de alguma maneira, jogarem juntos. Não podem. Nós temos que entregar um, depois outro, e assim por diante. Não podem todos entrarem. Porque falta um outro lado do jogo, que é a experiência e tal, que os cascudos precisam dar. Isso é uma mudança que eu tive até na minha conduta. Eu achei que eles poderiam fazer isso e não podem. A gente viu ali desmanchar uma geração de jogadores que poderiam ter tido uma vida um pouco mais útil no Grêmio e não tiveram. E aí a gente pega o exemplo maior, que é o Jean-Pierre, mas aquela geração, o Juan, o Matheus Henrique, todos eram jogadores promissores, todos entraram e o Grêmio afundou. O Grêmio afundou. Foram muitos, né? Léo Chu, Elias, o Fabrício, o Ricardinho, e a gente não conseguiu. Então, muito cuidado, muita calma nessa hora. Mas é importante salientar que mais um surge e nós vamos ficar atentos. Tomara que a história comece a ser contada hoje com o brilho também de um jogador como o Alisson. Lembrando, é muito bom jogador. É muito bom jogador. Vamos acompanhar. Renato dá oportunidade para mais um jogador de 18 anos. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.